Este documentário tem unicamente como finalidade mostrar a verdade que muitos desconhecem, mas que vão ter certeza agora, com base a testemunhos de pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas evangélicas, pessoas que participaram do início da gestação da mãe em questão, com o filho da mãe em questão. Todos ficarão por dentro de toda a realidade, sem falsidade, sem cortes, sem nada em troca, apenas com o intuito de trazer a verdade e fazer justiça, porque tudo que a mãe da criança quer é justiça. Então, pessoal, e foi aqui que tudo começou, nesse Hospital Municipal de Santa Helena, Maranhão. Aqui onde meu filho Henrico Valentim nasceu, no dia 9 de dezembro de 2016. Logo em seguida eu escrevi um livro, Confissões de uma Amante, para quem já leu sabe um pouco da história, mas não sabe o desfecho. E vai ficar sabendo hoje, né? Então, esse hospital que eu acabei de mostrar foi onde o meu filho Henrico Valentim nasceu. Tudo começou naquele dia. O meu sofrimento, né? Como se já não bastasse 9 meses em que eu lutei sozinha, em que eu sofri sozinha, em que eu enfrentei tudo sozinha. O meu sofrimento, eu nunca imaginei que a partir daquela data, meu sofrimento iria ainda se multiplicar por muito mais tempo, como tem sido até hoje, né? Fica um alerta aí para as mulheres que se envolvem com pessoas comprometidas, com homens casados. Gente, isso é furada. Se eu pudesse voltar no passado, eu jamais teria me envolvido com esse homem. Jamais. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que um relacionamento, a gente não conhece ninguém convivendo. A gente só conhece depois que termina, depois que acaba. Quando não há mais benefícios, quando você já não é mais útil. Aí é que você vai conhecer a pessoa, não é convivendo com ela. Nós nos conhecemos em abril de 2014. Eu fiquei grávida do meu filho em março de 2016, 2 anos depois. Até eu ficar grávida, era o melhor namorado do mundo, a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais amável, a pessoa mais dedicada, dizia que eu era a solução dos seus problemas, disposto a pagar a faculdade, sendo que eu já era formada, mas ele queria pagar outra faculdade para mim, porque ele achava que eu tinha todo jeito para direito, para a área do direito, aluguel de casa, tudo. Esse homem fazia. A partir do momento que eu engravidei, ele queria que eu tirasse a criança. Foi uma condição pra gente continuar junto. E eu disse que eu não faria o aborto, que eu não ia fazer isso, eu ia colocar minha vida em risco. E nem na minha família, minha mãe abomina aborto, ninguém nunca cometeu aborto na minha família. Então, assim, eu não tenho histórico familiar de aborto e nem psicológico para tomar uma atitude dessa. E ele simplesmente disse pra mim que se eu tivesse princípios, eu não teria me envolvido com ele. Ele foi grosso, ele foi ríspido, ele foi baixo. Ele me colocou dentro do carro para me levar para Santa Helena, né? Que foi onde eu nasci, eu tava vindo de São Luís, ele me colocou no carro, desviou o carro na estrada. Eu não sei se de propósito ou se é porque ele tava muito louco, porque eu não queria fazer o aborto. Quando ele percebeu que eu não ia fazer, ele ficou desnorteado. E aí ele tirou o carro da estrada, eu não sei se foi proposital, eu só sei que ele tirou. A sorte é que eu tava de cinto, porque senão teria ocorrido ali um aborto espontâneo. Enfim, eu sofri o diabo. Passei 9 meses sozinha. Ele sumiu, desapareceu. Eu passei 9 meses cuidando dessa gravidez, comprando enxoval, fazendo tudo. Ele fazia um depósito todo mês de uma quantia irrisória, insignificante, mas ele fazia todo mês.
mas também comigo ele não tinha contato de nada. E no dia do nascimento do filho, ele não sabia do nascimento do filho, ele não procurou saber. O filho nasceu, ele foi saber 2 dias depois. 2 dias após o nascimento, ele ficou sabendo. E foi conhecer a criança, já estava com quase 1 mês de vida. Meu filho estava com quase 1 mês quando ele foi conhecer. Ele registrou. E a partir daí ele disse que criou um amor, começou a criar um amor pela criança, né? Não sei se um amor ou se medo, né? De pensão, de aumento de pensão, sabe? Direitos da criança e tal. E ele entrou numa disputa, numa guerra de querer tirar o meu filho de mim. Essa vontade dele não é de hoje. Ele já vem com esses planos de muito tempo. Só que ele nunca encontrou uma brecha, ele nunca encontrou um motivo para tirar o meu filho de mim. Então ele vem buscando meios. Ele ligou para babá, para ex-babá, pedindo para ela depor contra mim. Ela falou que não iria fazer isso. Ele foi no Conselho Tutelar de Pinheiro. Fizeram lá um documento alegando que eu compareci ao conselho, sendo que eu nunca compareci ao conselho, eu nunca fui notificada para o conselho prestar esclarecimentos sobre maus tratos. Isso nunca aconteceu. Enfim, ele já tentou de todas as formas. Aí, como ele não consegue, ele faz prints meus em bares com meus amigos na rede social, me divertindo, bebendo. Eu sou uma pessoa, eu sou humana, eu sou jovem, eu sou uma mulher que ama a vida, ama se divertir. Eu já errei como todo mundo erra, porém, os meus erros são como ser humano, não como mãe. Eu nunca negligenciei a maternidade, eu nunca fui relapsa com meu filho. Pelo contrário, eu zelo, eu cuido, eu amo, eu dou carinho, eu dou amor, eu faço tudo pelo meu filho. Então, assim, ele faz prints meus em redes sociais. Quando eu quebrei o rosto, ele fez print do meu rosto quebrado. O vídeo que eu postei do meu filho arrancando dentinho de leite em casa, ele reuniu várias pessoas para dizer que eu tinha colocado a vida do meu filho em risco. Gente, quem é a mãe que não arranca o dentinho de leite do filho em casa? A minha mãe ficou chocada com isso, porque todos nós, os 4 filhos dela, arrancamos dentes de leite em casa. E todo mundo que eu conheço, todas as mães da atualidade, do passado, do presente, fazem isso. Arrancar dentinho de leite. Ele faz de tudo, ele distorce, ele faz cortes de vídeos. Ele distorce tudo que eu falo, tudo que eu faço. Tudo na intenção de me prejudicar, usando de má fé. Descontos ilegais, ilícitos, que ele faz da pensão todos os meses para pagar o plano de saúde, que não foi um acordo judicial. Ele não pode fazer esse desconto. Ele não pode porque não foi acordado isso em juízo. Não foi acordado isso em juízo. Então ele não pode fazer. O medo dele talvez seja esse também, né? Que a criança, por uma questão de vingança e medo de abrir a carteira, é esse que é o problema dele. E voltando ao início, quando eu fiquei grávida, eu queria dizer para vocês que ele dizia que meu filho era uma bolinha de sangue. É só uma bolinha de sangue. Ele não queria de jeito nenhum. Agora ele quer tirar de mim. Ele quer tirar de mim para morar com uma mulher que foi traída. E que no começo, quando ela soube da gravidez e que ela soube da criança, ela não queria aceitar. Ela pediu um exame de DNA, exigiu. Nós fizemos o exame. Depois do exame, ela não quis saber do meu filho. Não quis saber mesmo assim. Não aceitou, mesmo com o resultado positivo. As 2 filhas dele não queriam aceitar o meu filho de jeito nenhum. Ele teve que trocar o carro de uma delas, dar um carro mais atual, para poder ela aceitar a visita do meu filho lá, quando ele tinha quase 2 aninhos. Elas não queriam aceitar, teve que trocar o carro de uma delas. Veja só a situação condicionada que meu filho teve para ter que frequentar a casa do pai dele. Ninguém queria o meu filho lá, ninguém quer o meu filho lá. Eles são obrigados a suportar, a tolerar. É justo tirar o filho do convívio de uma mãe que o ama incondicionalmente, porque o meu filho é a minha vida. Ele é tudo pra mim, ele me diz que me ama de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, a gente acorda se beijando, a gente dorme se cheirando. A gente é louco um pelo outro. É justo tirar ele de mim, da minha família, que o recebeu com todo o amor, com todo o carinho do mundo e sem condições nenhuma, para entregar para uma família, para morar com uma madrasta que foi traída, que não tem tempo, que trabalha o dia inteiro, ele trabalha o dia inteiro, um pai ausente,
que deixa o filho aos cuidados da sogra, uma mulher que não gosta dele, que não faz carinho nele, não o beija, não o cheira, ela o tolera, é diferente. Vai tirar o filho de uma mãe que o ama, de uma irmã que disse que o meu filho foi o melhor presente que eu dei para ela. A minha filha disse: meu irmão foi o melhor presente que a minha mãe já me deu. Eu chorei quando eu li isso, quando ela escreveu isso no dia do aniversário dele. Eu já dei tanto presente para ela, mas o melhor da vida dela foi o meu filho. É justo tirar ele do convívio com a minha família, com a minha filha, com os meus pais, os meus irmãos que o receberam sem condições nenhuma, para dar para uma família que apenas o tolera, onde ele é apenas conveniente estar com ele lá? Não, ele não vai. Não, o meu filho não vai. O meu filho não vai morar com uma mulher que foi traída. A Isabela Nardoni foi morta pela madrasta. E assim tantos outros casos iguais a gente vê todos os dias na internet, nos jornais, nos noticiários de mães, pais que perdem os filhos, as crianças, em crimes estarrecedores cometidos por madrastas e padrastos. Não, o meu filho não vai. Ele passou o ano de 2022 completamente ausente. Ele sumiu. Qualquer que fosse o seu problema comigo, não deveria interferir na sua paternidade. Que amor é esse? Que fica longe do filho por quase um ano. Eu jamais ficaria longe do meu filho por quase um ano. Mesmo não o suportando, mesmo não o tolerando, eu não ficaria longe do meu filho por quase um ano. Como ele ficou, ele sumiu, não mandava uma mensagem, uma ligação, nem no dia dos pais, nem no dia do aniversário do meu filho, nem no Natal. Ele simplesmente sumiu por quase um ano. E quando ele apareceu, ao invés de eu o processar por abandono afetivo, o que eu fiz? Pensei no meu filho, na criança. Não criei problema. Deixei o meu filho passar as férias com ele. Depois de um ano ele sumido, deixei meu filho ir, pensando na criança. Quando ele voltou de férias, ele entrou com um processo contra mim para me tomar a criança, para me tomar meu filho. Veja como ele é escroto. Veja como ele é maquiavélico, abominável. Eu deixei o menino ir com ele sem criar objeção nenhuma, mesmo ele passando quase um ano sem cumprir com o acordo judicial de ficar com o filho dele aos fins de semana e feriados alternados. Eu deixei. Mas quando ele voltou, a recompensa que ele me deu foi entrar na justiça para me tomar o meu filho. Mas o meu filho não vai. Não vai por causa de cortes maldosos feitos na internet, onde eu estou apenas bebendo, me divertindo, que é um direito meu de mãe, assim como vocês têm, assim como você tem. A diferença é que você não posta nada. A diferença é que ele não posta nada. Eu sou uma pessoa pública, eu tenho uma vida pública, eu escolhi isso pra mim. Ele não é. Ele joga a pedra e esconde a mão. Ele tem a mente barulhenta. Ele é de poucas palavras, mas a mente dele, grita. Ele é maquiavélico. Mas o meu filho não vai. O meu filho, ninguém vai tirar de mim. O meu filho não vai morar com madrasta e irmãs que não o queriam, que apenas o toleram. Eu jamais vou aceitar isso. Jamais. O objetivo desse vídeo é deixar bem claro a minha indignação com o progenitor do meu sobrinho, Henrico Valentim. Por que eu digo progenitor? Porque um pai de verdade, não rejeitaria um filho da forma como ele rejeitou lá no passado, há 7 anos. Quando foi a mim que ele procurou para que convencesse a minha irmã a abortar um filho indesejado. E ela passou por tudo que passou, enfrentou todos os problemas, superou toda a solidão em nome do filho dela, com o nosso apoio, claro, da família. E agora ele quer de mão beijada, como se
a criança não tivesse identidade, não tivesse família, não tivesse vínculo, não tivesse história, como se fosse um boneco? Eu me pergunto, pra quê? Por quê? Seria por puro capricho? Me chamo Darlet Queiroz, tenho 24 anos, me encontro no último período do curso de Direito. Antes de iniciar meu sonho de ingressar na carreira jurídica, eu fui babá. Fui babá de uma criança linda, amorosa, carinhosa. Tive a convivência por 8 meses com o Henrico Valentim e com a mamãe dele, a Everlane. Everlane é uma mãe super guerreira, com o coração enorme, carinhosa, amiga. E deles, eu tenho lembranças sensacionais. No ano de 2018, o ano que eu iniciei o curso de Direito, com 6 meses que eu estava residindo em Teresina, eu recebi uma ligação com o DDD 98. Era o pai do Henrico. Tentou de todas as formas que eu desse meu depoimento a favor dele e contra a Everlane. Queria que eu prejudicasse ela de qualquer forma. Quando eu iniciei o meu curso de Direito, eu iniciei por amor, por vocação. E a única certeza que qualquer pessoa pode ter é que eu não mancharia, não sujaria de forma alguma, por dinheiro algum, os meus princípios. Não prejudicaria ninguém por dinheiro. E principalmente uma pessoa que foi tão maravilhosa na minha vida, me ajudou. Olá, eu me chamo Valéria, sou prima e amiga de infância de Everlane. O que eu tenho a dizer é que eu a acompanho desde sempre, né? Durante suas gestações não poderia ser diferente. Acompanhei também a sua primeira gestação, inclusive nós duas descobrimos juntas que ela estava grávida, fomos ao laboratório fazer o teste e sempre demonstrou na criação de Isabelle, que é a sua filha mais velha, sempre demonstrou ser uma mãe muito aguerrida, nunca deixou faltar nada para Isabelle, tanto na questão material, quanto no afeto, no amor, no carinho. E o mesmo acontece com relação a Henrico. É o que eu vejo, é o que eu percebo, entendeu? É uma pessoa que está sempre presente, a criança mora com ela hoje em dia, embora todo esse imbróglio judicial, mas a criança hoje em dia mora com a mãe. E eu acompanho também, estou sempre presente, e eu vejo também que não é nada de diferente da criação que ela deu também para Isabelle. Everlane sempre faz de tudo para dar do bom e do melhor para o seu filho, principalmente na questão do amor, do carinho, da presença de mãe. Já eu não posso falar o mesmo com relação ao pai, porque eu a acompanho desde quando ela descobriu que estava grávida de Henrico. Inclusive, ela sempre falava que o pai não queria que ela colocasse, que ela evoluísse com aquela gestação, que ela interrompesse. Ela sempre falou isso, inclusive me mostrou prints, né, de conversa entre eles. E ela seguiu firme, seguiu sempre firme, porque era algo que ela queria. Ela disse que ela jamais se perdoaria se abortasse aquela criança. E assim ela seguiu, né? Inclusive eu me lembro de uma situação em que Henrico já estava, acho que ele deveria estar com seus 2, 3 anos, e ela pediu para que ele ficasse, né? Para que o pai ficasse com o filho, era um final de semana, né? Porém, o pai se recusou, embora determinado judicialmente.
Eu me lembro que a gente foi até Pinheiro, inclusive eu estava acompanhada da minha filha, da minha mãe, a gente foi até Pinheiro. Ele se recusou, então, a ficar com a criança, porque tinha que receber os familiares e tal. A gente foi até lá na casa dele. Esse dia tinha até um caminhão lá descarregando dele. Esse dia tinha até um caminhão lá descarregando várias caixas de cerveja, porque ia ter uma comemoração lá, e ele se recusou a ficar com a criança. Fora essa recusa, eu já acompanhei várias outras recusas dele com relação ao seu filho. Várias vezes ele deu a negativa para ficar com a criança, embora determinada judicialmente a ordem para que ele ficasse com a criança em finais de semanas alternados com a mãe. Eu sou a professora Jaquelma, professora da Henrico, e ele tem se desenvolvido muito bem na sala de aula, com a questão da leitura, tem aprendido, tem se desenvolvido. Na questão de comportamento, ele é uma criança maravilhosa, saudável, bem pipoquinha, né? Mas é uma criança bem cheia de vida, bem alegre dentro da sala de aula. Tem se apresentado como uma criança bem maravilhosa com os amigos. Ele é bem amigável, né? Então, não tenho percebido nenhum tipo de dificuldade nele. Ele é uma criança mesmo maravilhosa, né? Para mim, como professora, eu sinto muita felicidade de ter ele como aluno. E ele tem se desenvolvido, isso é uma das coisas que mais a gente fica feliz, né, como professora, ver que o aluno tem crescido, né, naquilo que a gente tem ensinado. E, para mim, assim, como eu observo ele como criança, eu não tenho visto nenhum tipo de problema nele, assim, nem de comportamento. Para mim, ele é uma criança normal, como as outras crianças que brinca, quando chega aqui é muito alegre, e é isso. Eu vim aqui falar da Everlane. Falar o que dessa mulher? A única coisa que eu sei dizer é que ela é uma grande mãe, uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, totalmente do bem. Uma pessoa assim do bem mesmo. Então assim, morei perto dela, de frequentar a casa dela, de frequentar o apartamento, sabe? Então assim, ela é uma mãe exemplar, uma mãe maravilhosa, uma mãe presente, uma mãe protetora, preocupada com seu filho. Então assim, tudo que ela faz, ela pensa no bem-estar do filho. E eu sei que o Henrique é um menino amado pela mãe que tem, amado, protegido, viu? Então assim, ela merece o filho dela com ela. Uma mãe merece estar do lado do seu filho. E ela é uma mãe, não sei nem o que dizer. Eu sou mãe, sou avó. Me chamo Deide, sou vizinha de Ana Isabel, mãe de Everlane. Sou amiga de Everlane há muitos anos. Acompanhei a gravidez de Henrico, as tristezas que ela passava só durante a gravidez. Acompanhei quando Henrico nasceu. Não é fácil, né, uma mãe criar um filho só. E depois de uma certa idade, simplesmente o pai chega de uma hora para outra e quer receber o filho. Sendo que esta mesma criança, durante a gravidez, ele não quis esta criança, não quis nem sequer saber. Ainda quis até que ela tirasse essa própria criança que hoje ele quer tirar da mãe dele. E isso é um absurdo. Eu, como mãe, como todas as mães, ninguém concorda com uma situação dessa. Então, isso é uma injustiça que ele está fazendo, quer tirar um filho de uma mãe. Isso não existe. Isso é uma coisa inaceitável, um homem fazer uma coisa dessa com uma criança da qual ele nem queria. Hoje eu vim aqui falar da minha amiga, Everlane, onde eu já conheço há muito tempo, onde eu também já pude vivenciar e compartilhar de muitos momentos da sua vida. Inclusive, eu estava muito presente no momento que ela estava grávida do Henrico. Pude vivenciar um momento bem difícil da vida dela, da gravidez, onde ela se encontrava sozinha, sem apoio, né, de quem ela precisava ter naquele momento. E continuou sozinha, na verdade, por muito tempo, né, mas nada disso diminuiu ou fizesse com que ela
não cuidasse, não se dedicasse ao Henrico, né? E admiro muito ela, né? Porque não é todo mundo que consegue passar pelo que ela passou. Eu estive presente e eu vi quanto ela sofreu por lutar sozinha, né, pela vida do Henrico. Bom, a Everlane, ela sempre foi uma boa mãe, exemplo, tanto em aniversários, em qualquer ocasião, ela sempre mostrou ser uma mãe boa, ela sempre quis o melhor pro filho dela, tanto de aniversário, roupa, bem-estar, tudo. Ela sempre quis o bem-estar do filho dela, ela sempre prezou para que ele sempre usasse do melhor, sempre usufruísse do melhor, sempre ficasse perto das pessoas certas, das melhores pessoas. Nunca vi um desvio de conduta, uma pessoa muito legal, muito gente boa, onde passa as pessoas gostam. Embora muitas pessoas tenham inveja dela, como qualquer outra pessoa sempre vai ter um rival, ela tem os dela. Então ela sempre foi uma mãe boa, legal. Até quando tinha festas, ela hesitava em ir para não deixar o filho dela sozinho. Tendo em vista que eu ficava com o Henrico muito tempo, a gente sempre teve uma relação boa, tanto que eu vou ser padrinho dele agora. E ela é muito legal como pessoa e também muito legal como mãe. É um exemplo de pessoa a ser seguido. Meu nome é Camila, sou amiga de Everlane há muito tempo já e sempre estou na casa dela. E teve um período que eu passei, acho que uns 2 meses na casa dela. Então, nesse período, notei uma coisa estranha. Inclusive, cheguei a perguntar para ela e ela me disse que é sobre o pai do Henrico, que esse período não ligava, não procurava pela criança, e aquilo até me tocou um pouco, mas foi o que aconteceu e eu vi. Conheço a Everlane já tem um tempinho, acho que desde 2013. Sempre admirei ela. Admiro ela como mulher, como mãe, que é uma mãezona para os filhos delas. Pelo que eu observo, nunca deixou faltar nada. Amor, que é o principal, ela sempre deu, sempre esteve presente nos melhores momentos da vida deles. Admiro ela durante essa última gravidez que ela teve, que praticamente esteve sozinha, mas lutou pelo seu filho, que hoje já é um rapazinho. E admiro a inteligência dele também, como ela sempre foi uma mãezona, sempre educou ele muito bem, sempre fez um menino muito inteligente. Parabéns, Everlane, por ser essa mulher, essa mãezona que você é. Parabéns, amiga, você é 1000, viu? Te admiro demais. Gente, o que falar da Everlane, né? Everlane foi minha amiga de infância, passamos a maior parte da nossa infância juntas, estudamos juntas, saíamos juntas, éramos um quarteto de amigas inseparáveis. Uma pessoa que sempre teve ali com as amigas, sempre quis ajudar a gente, sempre teve com a gente apoiando. Se precisássemos dela, ela estava ali para estender a mão, como sempre fez. Ela, quando teve a idade de 15 anos, na flor da idade, da juventude dela, ela engravidou da Isabelle, da sua filha, né? Eu participei muito da vida da Isabelle. Isabelle tem um enorme carinho pela Isabelle. E quando todos atiraram a pedra nela, falando que ela ia estragar a vida dela se ela fosse ter essa criança nessa idade, na flor da juventude dela, e ela não deu ouvido para o que o povo falou e enfrentou tudo com muita coragem, com muita determinação e com um amor enorme.
teve a Isabelle, enfrentou uma sociedade preconceituosa, que nós sabemos que a maioria das pessoas são preconceituosas, sim. Atiram a pedra na gente, não deixa, às vezes, nem a gente se defender. Mas ela não deu ouvido a isso, sempre lutou, sempre determinada, com um amor enorme pela filha. E eu acompanhei muito a vida dela de perto, sei o quanto que ela lutou, passou por cima de todos. O amor dela é imenso. E pelo Henrico, eu tenho a plena convicção que é a mesma coisa. Porque ela tem um amor enorme pelo filho dela. Ela tem um amor imenso pelos filhos e faz tudo para vê-los felizes. E é isso, amiga. Assim como um dia você me estendeu a mão, eu estou aqui. Na hora que você precisar, estarei sempre aqui, torcendo por você, e creio que Deus é maior e Ele fará o melhor por você, pelos seus filhos. Creia somente nele. Beijo, adoro você. Boa tarde, eu me chamo Elisete da Conceição Nunes Gonçalves. Eu estou aqui não só por ser amiga de Everlane, mas sim por ver a injustiça, né, ao qual estão cometendo com a mesma, querendo tirar, né, o filho dela. E eu, como mãe, como é que eu vou me sentir, de certa forma, confortável, até porque eu vi, por um tempo que eu passei na casa dela, eu passei quase 4 meses, e a dedicação, o comprometimento, a dedicação dela com o Henrico Valentim. E morei mesmo lá, porque eu estava até doente, ainda estou, né? Estou me recuperando por uma alergia que me apareceu. E nesse determinado tempo eu não vi, de hipótese alguma, o pai dele visitar, ligar diretamente para ele, porque o menino, o Henrico, ele tem um telefone próprio dele. Ligar para ele, né, diretamente. Já que não falava com a mãe, né? Não fala com a mãe, devido a esses problemas. Mas eu nunca vi, né? Nunca vi. E o porquê agora, né? O pai quer a guarda para ele, já que é tão ausente, né? Foi tão ausente que a criança, que é Henrico, ele nem perguntava. Ele nem perguntava pelo pai. E a mãe, mesmo assim, ainda falava do pai, entendeu? E ainda falava bem do pai. Porque a criança, né, para que ela não sofresse alienação parental. E era o que ela não fazia, era manter a imagem boa do pai. Né? E o pai agora quer simplesmente tirar o filho de uma mãe. Isso é injusto, muito injusto. E eu, como mãe, que sou também tenho uma filha de 7 anos, eu me solidarizo com a dor dessa mãe, que não é justo. Eu venho aqui, através desse vídeo, externar a minha solidariedade a Everlane Correia, esta mãe a qual está passando por esse momento muito delicado da sua vida. Eu quero dizer que, apesar de eu ser conterrânea de Everlane, não somos amigas,
Eu só conheço de vista, não tenho amizade com ela, acompanho desde o Facebook, me tornei fã número 1, é minha escritora número 1. Eu tenho todos os seus livros, aqueles que eu não tenho impresso, eu tenho eles em PDF. E eu quero dizer que a Everlane é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa encantadora, aquela que encanta cada pessoa que verdadeiramente a acompanha nas redes sociais. E eu me tornei fã dela pela pessoa que ela é, a pessoa humana, a pessoa que expressa o que verdadeiramente ela é. Isso foi algo que me chamou muita atenção nela, que é aquela pessoa que não se importa com o que as pessoas vão falar dela, ela quer viver a vida, uma pessoa apaixonada pela vida. E eu quero te dizer, Everlane, nesse momento de dor, de aflição que você se encontra, eu quero te dizer que eu oro por ti, eu intercedo por você, pelo seu filho, e eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Não há poder maior do que o de Deus. E confia no Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. E possa contar comigo, irei estar postando nas minhas redes sociais a hashtag Filho é de Mãe, todos por Everlane, e vamos ter vitória, porque Deus é fiel. Outra coisa que é extremamente relevante mencionar, talvez seja o mais importante de tudo, é que nós temos um acordo judicial em que o Henrico fica comigo aos fins de semana alternados. Um final de semana comigo, outro com ele, feriados alternados. Além de ele ter passado o ano de 2022 todo sem cumprir esse acordo judicial, ele passou o ano completo sem ver o menino, sem ter notícias, sem cumprir, abandonando afetivamente por completo. Anterior a isso, a 2022, no ano de 2020, 2019, 2020, ele simplesmente, quando chegava no fim de semana dele, ou ele tinha uma viagem para fazer, ou ia chegar os familiares dele, que não conheciam o Henrico, então ele não podia envolver o meu filho naquele núcleo familiar, porque ele tinha vergonha, porque eu era o filho de um relacionamento extraconjugal. Ele quer bancar aquela fama de que ele não é, aquela fama de homem austero, homem familiar. Então ele não envolvia o meu filho quando chegavam parentes de fora. E eu liguei para ele para entregar o menino no fim de semana dele, que era um sábado de aleluia, inclusive. Eu estava com a minha prima e a mãe dela. Elas estão de testemunha. Nós fomos levar o Henrico, ele não atendia o telefone, ele não respondia as mensagens. Quando ele resolveu entrar em contato, foi através da secretária dele, que ela me disse simplesmente, ele não pode ficar com o Henrico nesse fim de semana. Ele não teve a consideração de me pedir para trocar de fim de semana. Everlane, você pode trocar comigo de fim de semana, ficar com ele nesse ou no próximo? Que ele ia viajar. Quando eu levei o Henrico de surpresa na casa dele, estavam chegando grades e mais grades de cerveja na porta da casa dele. Era uma festa que eles estavam fazendo no sábado de aleluia para receber os familiares que estavam vindo de fora. Era uma festa, eram grades e grades de cerveja na porta da casa dele. Inclusive eu filmei, tirei foto das cervejas chegando lá. Ou seja, ele não pôde cumprir com o acordo judicial de ficar com o filho dele no fim de semana, porque ia ter uma festa na casa dele. Que pai é esse que troca o filho por uma festa porque os familiares estão vindo e o filho não pode estar naquele núcleo porque ele tinha vergonha do filho? Gente, um juiz que der direito a esse pai ausente, a esse pai que tem medo de aumento de pensão, que tem medo de pagar retroativo de descontos ilegais que ele faz, é a maior injustiça que será cometida no Brasil e ninguém vai aceitar isso. Nem eu, nem meus seguidores, nem meus leitores, nem minha família, nem as pessoas que me acompanham, nem a sociedade de modo geral. Porque embora existam muitas pessoas más, existem muitas pessoas boas. E é nessas pessoas que eu confio. É nessas pessoas de bom coração que vão estar comigo nessa luta. Porque esse homem que não deveria nem ser chamado de homem, não é pai. Ele é apenas um genitor. Ei. Quem é a pessoa que você mais ama na vida? É? Mamãe. Mamãe. E depois de mamãe? Isabelle. E depois de Isabelle? Isabel. Quem?
Bebel. Bebel? E depois de Bebel? Tony. Quem? Tony. Tony, é? Você tá jogando o quê? Você tá indo visitar Bebel? Vai visitar Bebel?